deixa de lado, não critica, não fala mal, simplesmente diz, olha, isso aí não está na Bíblia, eu não vou aceitar esse negócio de anjo, esse nome que está aparecendo, essas coisas assim estranhas. Bom, se não está na Bíblia, eu vou ficar com o que está na Bíblia. Tem muita coisa na Bíblia para a gente aceitar, mas eu creio que há uma coisa nova acontecendo que vai estar não só na Flórida, mas vai estar sobre todos os Estados Unidos, e eu creio sobre todo o mundo antes da volta de Jesus. É por isso que nós, como igreja, vamos falar sobre avivamento. E eu creio que essas próximas 7 semanas serão tremendas. Eu falei com vocês que nos pequenos grupos estão indo para casa, e, pastor, e o que vai acontecer com a oração? A oração vai continuar. Nós estamos começando nessa quarta-feira uma campanha. Algumas pessoas dizem, pastor, temos que fazer campanha. E eu creio na campanha, eu acho que campanha serve para focar a nossa fé em uma direção. Então, já que nós vamos ter avivamento, nós temos a oração na quarta-feira, nós vamos continuar na oração e nessa semana vamos começar na campanha Operando Eu, Quem Impedirá? É a promessa de Deus. E durante 7 semanas, a igreja orando, operando, Deus operando, a igreja evangelizando e falando sobre avivamento. Eu não sei não, parece que depois dessas 7 semanas Jesus vai voltar. Pode ser que ele volte, mas se ele voltar, nós estamos preparados. Se ele não voltar, a gente vai estar trabalhando para Deus. Amém, queridos? Vamos falar sobre a volta do Senhor Jesus. Eu quero conversar com a igreja hoje. Na verdade, a minha mensagem não é uma mensagem como geralmente eu prego. É uma conversa com a igreja. Queridos irmãos, eu estou convicto de todo o meu coração que Jesus Cristo está muito perto de voltar. Há um hino na harpa cristã que diz assim, tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Essa manhã eu acordei e rapidamente liguei o meu computador e fui ver as manchetes do que está acontecendo no mundo. O presidente Bush está no Japão, estão começando a sua última reunião com um grupo de 8 nações, e eu comecei a olhar o que eles vão estar falando, o que eles vão estar tratando, os problemas do mundo no dia de hoje, e os problemas apontam para a volta iminente de Jesus. Quando eu e os pastores nos reunimos, eu falei para os pastores e disse assim, eu estou preocupado, porque a igreja do Senhor está dormindo, a igreja do Senhor está despercebida, e eu incluo a nossa igreja nisso. Nós estamos tão preocupados com a nossa vida, nós estamos tão preocupados com os nossos afazeres, tão preocupados com a crise mundial, tão preocupados com planejamentos, que nós estamos esquecendo algo muito importante, que é a volta iminente do Senhor Jesus. Nós precisamos de lembrar isso. Eu fui criado em uma igreja que todo mês você ouvia pelo menos 2 ou 3 mensagens da volta de Jesus. E quando eu era adolescente, jovem, os pastores colocaram na minha cabeça que Jesus Cristo ia voltar a qualquer momento. Eu me lembro quando eu estava aqui na América em 79 e houve aquele problema no Irã e o presidente Reagan tinha se tornado presidente no início de janeiro de 1980. E na minha mente eu disse, eu vou para casa correndo porque eu quero ser arrebatado do Rio de Janeiro, eu quero subir de lá. Eu sinceramente cria que Jesus voltaria naquela época. Alguma coisa saudável em crer que a volta de Jesus é iminente. Todos os apóstolos morreram crendo que Jesus voltaria nos seus dias. É importante a igreja estar acordada, é importante a igreja estar apercebida. O texto em Apocalipse 1:7 que está projetado diz, eis que ele vem com as nuvens, todo o olho o verá. Não é apenas uma afirmação poética, é uma afirmação real, é algo que vai acontecer. Tão certo quando você ouve a minha voz, tão certo quando você vê minha face, Jesus vai voltar e um dia todo o olho verá Jesus voltar. Diz, eis que ele vem com as nuvens, todo o olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Para que não fique nenhuma dúvida, o texto diz, assim será. Amém. As palavras de Jesus no sermão profético são palavras profundas. Você não precisa de abrir a não ser que queira, mas se quiser, estou lendo Mateus capítulo 24. Jesus saía do templo e os seus discípulos, 3 deles, chamaram Jesus e conversaram com Jesus. Era um grupo pequeno, 3 ou 4 discípulos.
E eles fizeram a pergunta: Jesus, quando tu voltarás? Porque Jesus tinha feito uma afirmação, quando eles mostraram a beleza do templo, Jesus disse assim: não ficará pedra sobre pedra que nada seja derribada. Quando acontecerá isso? E eles fazem 3 perguntas a Jesus. Ele diz o seguinte, verso de número 2: eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas. Qual será o sinal da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus então tem esse sermão profético maravilhoso que eu não tenho tempo de ler todo. Mas eu gostaria de ler os versículos 29 em diante, do capítulo 24. Jesus diz assim, imediatamente após a tribulação daqueles dias: o sol se escurecerá, a lua não dará sua luz. Nós estamos falando de problemas ecológicos. As estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta. Estes reunirão os seus eleitos dos 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. E olha o verso 32, aprendam a lição da figueira, quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Olha o verso 33, assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem os filhos, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem, pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Eles nada perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Olhe, por favor, comigo, o verso de número 33 novamente. Assim também, quando virem todas estas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Por favor, repita comigo essa frase projetada. Assim também, quando virem todas estas coisas. Amém? Amém, pastor Mário? Saiba que ele está à porta. Saiba que ele está à porta. Todas essas coisas. Eu pensava nessa manhã, falando, eu tenho que alertar a igreja para a volta de Jesus. Eu tenho que lembrar a igreja que Jesus está perto de voltar. Eu faço as palavras de Jesus, as nossas palavras esta manhã. Assim também, quando virem todas estas coisas. Permita, por favor, falar de 3 cenários, de 3 coisas importantes que você tem que entender. No mundo de hoje, nós temos 3 cenários importantes. Primeiro, nós temos o cenário político. O que está acontecendo no mundo de hoje, politicamente falando, que nos mostram que a volta de Jesus é iminente? Eu coloco alguns mapas para vocês, porque eu acho que é importante vocês entenderem, e somente para facilitar, alguns de vocês são excelentes em geografia, o mapa que eu tenho é do Oriente Médio, chamado o Oriente Médio. O Oriente Médio comporta essa parte do norte da África. Você tem a Palestina, você tem a Arábia Saudita e você tem alguns países, principalmente aquele país da direita chamado Irã, que está ao lado do Iraque. Permita-me, por favor, olhando para o projetor, você vê que o Irã e o Iraque são vizinhos. Hoje nós vivemos num momento